Os presidentes do Brasil. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje começaremos uma pequena série de vídeos falando sobre os presidentes do Brasil. Falaremos hoje sobre os 10 primeiros presidentes. Vamos para o vídeo. O período que se seguiu à proclamação da República, em 1889, foi marcado por intensas transformações políticas, sociais e econômicas no Brasil. Os primeiros presidentes do país exerceram mandatos em um contexto de instabilidade institucional, reorganização do poder e construção das bases da República. Este texto oferece uma análise histórica detalhada dos 10 primeiros chefes de Estado brasileiros, responsáveis por conduzir a nação nos seus anos formativos. Primeiro, Marechal Deodoro da Fonseca, 1889 a 1891. O Marechal Deodoro da Fonseca, nascido Manuel Deodoro da Fonseca, foi um militar e político brasileiro, o primeiro presidente do Brasil, após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Liderou o movimento que derrubou o Império e estabeleceu a República. Proclamador da República, Deodoro da Fonseca tornou-se o primeiro presidente do Brasil. Militar de prestígio, assumiu o governo provisório em 1889 e foi posteriormente eleito presidente pela Assembleia Constituinte em 1891. Seu governo foi marcado por autoritarismo, instabilidade econômica e tensões com o Congresso. Enfrentou forte oposição ao seu estilo centralizador, culminando em sua renúncia em novembro de 1891, sob pressão de uma possível guerra civil. Segundo, Marechal Floriano Peixoto, 1891 a 1894. Vice-presidente de Deodoro, assumiu após sua renúncia em meio à controvérsia constitucional. A Constituição previa novas eleições. Conhecido como o Marechal de Ferro, Floriano reprimiu duramente revoltas como a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. Seu governo consolidou a autoridade republicana, impondo a força militar sobre os civis e reforçando o poder central, o que lhe garantiu apoio de setores urbanos e militares. Terceiro, Prudente de Moraes, 1894 a 1898. Prudente José de Moraes e Barros, mais conhecido como Prudente de Moraes, foi o terceiro presidente do Brasil, o primeiro civil a ocupar o cargo e o primeiro a ser eleito por voto popular. Prudente representou a ascensão das oligarquias rurais, especialmente de São Paulo. Enfrentou a revolta de Canudos no sertão baiano e uma grave crise política após um atentado contra sua vida em 1897. Seu mandato foi marcado por um esforço de pacificação nacional e estabilização institucional. Sua postura conciliadora e constitucionalista contrastava com a militarização do governo anterior. Quarto, Campos Salles, 1898 a 1902. Manuel Ferraz de Campos Salles, jurista e político paulista, Campos Salles implementou a política dos governadores e o sistema de fundos de ouro, consolidando o pacto entre as oligarquias estaduais e o governo federal. Promoveu o Funding Loan com credores britânicos para reorganizar a dívida externa. Sua política econômica foi marcada pelo rigor fiscal, estabilização monetária e centralização da autoridade federal, embora tenha agravado a recessão e causado descontentamento popular. Quinto, Rodrigues Alves, 1902 a 1906. Francisco de Paula Rodrigues Alves, responsável por uma das mais importantes modernizações urbanas da história do Brasil, Rodrigues Alves promoveu a reurbanização do Rio de Janeiro, com o engenheiro Pereira Passos, e a reforma sanitária, liderada por Oswaldo Cruz. Enfrentou a Revolta da Vacina, 1904, reflexo da resistência popular às intervenções urbanas e medidas de saúde pública. Seu governo foi símbolo do progresso e da busca por uma imagem civilizada do Brasil perante o mundo. Sexto, Afonso Pena, 1906 a 1909. Afonso Augusto Moreira Pena, político mineiro, defensor da política do café com leite. Seu governo priorizou a integração nacional com a expansão das ferrovias, apoio à imigração europeia e fortalecimento do ensino técnico e científico. Criou a Escola de Aprendizes Artífices, atual rede de institutos federais.
Morreu no exercício do cargo, em 1909, sendo sucedido por seu vice, Nilo Peçanha. Sétimo, Nilo Peçanha, 1909 a 1910. Nilo Procópio Peçanha, primeiro presidente mulato da história do Brasil. Nilo Peçanha assumiu após a morte de Afonso Pena, fundador do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), antecessor da FUNAI, buscou promover a integração dos povos indígenas. Seu governo, embora curto, foi ativo em promover infraestrutura e aproximar o governo das regiões menos desenvolvidas. Também foi um crítico das oligarquias cafieiras, o que lhe rendeu oposição. Oitavo, Hermes da Fonseca, 1910 a 1914. Hermes Rodrigues da Fonseca, sobrinho de Deodoro, general e ministro da Guerra, Hermes da Fonseca foi eleito com apoio militar e civil. Implementou a política das salvações, intervindo nos estados para combater oligarquias locais. Isso gerou tensões com os governos estaduais e deteriorou relações com o Congresso. Enfrentou greves operárias e iniciou uma repressão política ao movimento sindical, além de ser o primeiro presidente eleito diretamente pelo voto popular masculino ainda restrito e censitário. Nono, Venceslau Braz, 1914 a 1918. Venceslau Braz Pereira Gomes, mineiro, eleito com apoio das oligarquias, governou durante a Primeira Guerra Mundial. Declarou guerra à Alemanha em 1917, marcando a entrada formal do Brasil no conflito. Seu mandato foi relativamente estável politicamente, embora a guerra tenha trazido impactos econômicos e escassez de produtos. Enfrentou a pandemia de gripe espanhola no final de seu governo. Sua administração foi marcada pela continuidade e moderação. Décimo, Delfim Moreira, 1918 a 1919. Delfim Moreira da Costa Ribeiro, vice de Rodrigues Alves, reeleito em 1918, mas morto antes da posse, Delfim Moreira assumiu interinamente. Sofria de problemas mentais, e sua presidência foi amplamente administrada pelo ministro Afrânio de Melo Franco. Seu curto governo coincidiu com a segunda onda da gripe espanhola, e foi marcado por instabilidade política, abrindo caminho para a eleição de Epitácio Pessoa. Os primeiros presidentes da República enfrentaram o desafio de romper com as estruturas monárquicas e consolidar uma nova ordem republicana. Foram anos de militarismo, disputas entre as oligarquias estaduais, revoltas populares e ensaios de modernização. Ainda que suas políticas tenham sido fortemente influenciadas por interesses regionais e econômicos, os governos desse período lançaram as bases do presidencialismo brasileiro, da burocracia federal e da centralização do poder, características que moldariam o país nas décadas seguintes. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.